Satisfação muito grande estar falando com vocês. Num sábado, aqui em São Paulo, com alguma chuvinha. Não sei aí para vocês. Mas vamos lá. Nós vamos hoje tratar da segunda parte, ou parte final, daquele assunto das tireoglobulinas que nós fizemos da última vez. Então, as nossas tireoglobulinas, com o iodeto, iodo, MIT, DIT, lá se formando dentro daquela árvorezinha de Natal que eu assemelhei para vocês, formando T3, T4, depois a volta à quebra dentro da célula e o lançamento na corrente sanguínea de T3 e T4. Essa movimentação, esse acontecimento estimulado e, claro, então controlado pelo TSH. Hipotálamo estimula a hipófise estimula a tireoide com o TSH. A produção de T3 e T4 faz o feedback negativo e vai inibir a produção de TSH, vai inibir o estímulo à tireoide. E assim sucessivamente. Hoje eu gostaria de abordar com vocês algumas situações anormais da tireoide, patologias da tireoide. Vamos imaginar que nós tivéssemos uma pessoa onde o TSH, limites de TSH para normalidade. Nós falamos da vez passada a respeito da dificuldade deste parâmetro. Eu fiz ainda a comparação para vocês entre Brasil e Estados Unidos, o que era e o que é no aspecto da diabetes e o que era e o que é no aspecto do TSH. Então, lá nos Estados Unidos, o TSH deve estar entre 0,3 e 3. Acima de 3, nós já temos um TSH aumentado. Já é TSH aumentado. Aqui no Brasil nós temos 4, nós chegamos a ter 5 como normalidade. Então, essa normalidade é de 0,3 a 3. Complementando ainda, nos Estados Unidos, tem uma corrente de colegas que assumem 2,5, nem 3, 2,5. Tá? Acima de 2,5 já está numa hipofunção tireoidiana, exigindo um TSH maior. Mas então vamos lá. Vamos supor que nós tenhamos um paciente com um TSH aumentado. Bom, se o meu TSH vai aumentar, então ele vai ser maior do que 3. TSH maior do que 3 é um estímulo maior que a hipófise está fazendo para a tireoide. E por que ela está fazendo esse estímulo à tireoide? Porque não está havendo um feedback negativo, não está havendo um break para esse TSH. E qual é o feedback? Qual é o break? A presença de T3 e de T4 na corrente sanguínea, que vai fazer o feedback. Então, como não tem o feedback, o TSH vai sendo produzido e vem para estimular a minha tireoide. Então, quando eu estou nesta situação de um TSH maior do que 3, então, TSH aumentado. O que é que eu vou esperar do T4? Eu vou esperar um T4 reduzido, um T4 diminuído. Então, um TSH
aumentado, maior estímulo da hipófise para a tireoide, porque na tireoide eu estou tendo uma baixa produção de T4. Então, T4 diminuído. TSH aumentado, T4 diminuído, hipofunção de tireoide. Então, eu estou frente a um quadro de hipotireoidismo. Hipotireoidismo que, evidentemente, vai ter causas possíveis para a sua instalação, para seu estabelecimento. Quais seriam causas para esta situação? A maior causa, evidentemente, é uma causa de tireoidite de Hashimoto, uma causa autoimune. A maior causa, o maior número estatístico é da tireoidite de Hashimoto. Maior causa para hipotireoidismo, mas não a única. Eu, por exemplo, poderia estar frente a uma, digamos assim, uma irradiação da tireoide. E aí a tireoide estaria produzindo menos e não seria por tireoidite de Hashimoto. Eu poderia estar tendo o uso de alguma medicação que diminuísse a produção do T3, T4. Por exemplo, eu poderia estar tomando propanolol, furosemida e alguns dos outros medicamentos que já foram postados para vocês. Então, nesta situação, eu teria uma diminuição da produção, uma hipofunção. A tireoide, para funcionar, ela precisa de iodo. Ora, imagina você que o meu suprimento de iodo esteja altamente deficiente por um tempo prolongado. Vai ocorrer o quê? Que lá neste tempo prolongado, a função tireoidiana vai cair. Claro que vai cair, ela não tem iodo para produzir mitidite, para produzir T3 e T4. Não tem como fazer a iodinização. Não tem iodo? Lógico. Então, vejam, estas são causas de hipofunção da tireoide. Sem dúvida nenhuma, a causa mais comum é a tireoidite de Hashimoto, uma causa autoimune, onde essa imunidade destrói, reage contra a tireoide. Tá? Isso, daqui a pouco a gente fala em imunidade, anticorpos e assim por diante. Mas então veja, e neste caso assim descrito até aqui, como é que eu estaria vendo este paciente que tem este quadro de exame? Eu veria um paciente que teria, por exemplo, coisas do seguinte tipo. Como é que estariam as unhas deste paciente ou o cabelo deste paciente com hipotireoidismo? Estariam enfraquecidos, quebradiços. O paciente com hipofunção tireoidiana vai ter ganho de peso, vai ter uma memória alterada, vai ter um cansaço fácil, vai ter um libido diminuído, vai ter um libido diminuído. O peso vai crescer, vai ganhar massa gordurosa. Se esse paciente for mulher e esta mulher deseja engravidar, nós com certeza teremos com muita frequência dificuldade para engravidar. E se essa mulher já estiver grávida, nós temos um risco aumentado de parto prematuro, um risco aumentado de abortamento, um risco aumentado de desenvolvimento anormal do bebê. Bom, então, este é um panorama assim, rascunhado deste paciente. Claro que nenhum destes sintomas é
diagnóstico de hipotireoidismo? Claro que não. Por exemplo, vamos tomar um deles. Eu falei em perda de libido. Ora, mas se a testosterona estiver diminuída, vai diminuir a dehidrotestosterona, logo eu vou ter perda de libido. E não tem nada a ver com a tireoide. Ora, mas e se a dopamina estiver diminuída? A testosterona não vai fazer o seu devido efeito e logo eu vou ter perda de libido. Ora, mas não precisa nada disso, para. O gerente do banco liga e diz que sabe aquela duplicata alta cai hoje, ou que a sua conta está negativa no banco. Pronto, perdeu o libido e nada tem a ver com tireoide. Desculpa a brincadeira, mas é só para dizer que nenhum desses sintomas é diagnóstico, é um somatório, é alguma coisa que você tem que ter em mente que te faz pensar, que acende uma luzinha. Será que toda a somatório esse conjunto de situações, de sintomas, não estão me levando a pensar numa hipofunção tireoidiana? Levam a pensar, mas não fazem o diagnóstico, ok? Não perca isso de vista. Mas eu vou lá, eu faço os exames, tenho lá o meu TSH acima de 3 e vamos colocar assim, tenho um T4 lá embaixo. Muito bem. Hipofunção tireoidiana, e aí eu vou ter que fazer algum tratamento nesse paciente, eu não posso deixá-lo assim. E aí o tratamento, evidentemente, é repor. Eu vou ter que repor este T3, eu vou ter que repor este T4. Esta reposição, olha bem, esta reposição, ela deve ser algo que vai começar sempre pequenininha e irá crescendo, e este crescimento até chegar no ponto ideal, acompanhada por avaliações, por exames. Porque se eu começar grande, se eu começar mais alto, o organismo sofrerá uma variação abrupta e desenvolverá sintomas inversos, sintomas de hipertireoidismo. Ou seja, se num paciente com hipotireoidismo eu de cara entrar com uma dose alta de T4, o que eu vou ter é o desenvolvimento de taquicardia, o paciente vai ficar agitado, ele vai fazer um quadro de hiper, embora não tenha. Mas é o que o metabolismo dele vai sentir. Ele que estava lá em hipo, de repente tem um montão, e aí é como se ele tivesse entrado em hiper. Tá? Então, nós vamos começar, digamos, vamos pegar aí 25 miligramas de T4 e vamos começar com 25 miligramas, depois nós vamos aumentar, se assim é necessário, e vamos de 25, vamos para 50, vamos para 75, vamos para 100, vamos para 125, conforme a necessidade, conforme o exame me disser, olha, até que melhorou, mas não é o suficiente, era maior do que 3, digamos, era 15, TSH era 15, já vi paciente com TSH de 30. E aí, caiu para 20. Olha, melhorou, mas não está onde eu quero e vamos aumentar. E olha, caiu para 10. Melhorou, mas ainda não está onde precisa estar. Vamos aumentar o T4. Olha, ficou em torno de 3 ou abaixo de 3. É tudo o que nós precisamos. Essa é a dose. E aí, depois de estabelecida a dose, você vai repetir daí 6 meses e depois vai estar repetindo anualmente para ver se as condições estão se mantendo equilibradas. Ok? Mas eu gostaria de lembrar a vocês que não só vou me preocupar com a parte de medicamento
Mas eu também posso pensar no que é que devo imaginar a respeito da alimentação desse paciente. Ora, esse paciente, dentro do metabolismo da tireoide, ele precisa de zinco, ele precisa de selênio, ele precisa de iodo. Ah, você vai dar. Então ficou muito simples. Olha, vou recomendar que ele coma castanha do Pará. Interessante, castanha do Pará. Por quê? Porque a castanha do Pará tem zinco e tem selênio. Eu vou recomendar que ele coma sementes, amendoim, por exemplo. Vou recomendar que ele tenha o uso de ômega 3. Então, uma gordura vinda do abacate, um peixe com gordura. Mas e o iodo? O iodo, bom, qualquer fruto do mar vai te trazer bastante iodo. Ora, é fácil assim falar que eu vou melhorar a dieta com frutos do mar para restabelecer a quantidade de iodo necessária a esse paciente. Frutos do mar é aquela coisinha que todo mundo come porque é baratinho, tem aí a rodo? Não, né? Fruto do mar é uma coisa cara e que não está à disposição de todo mundo. Então, veja, imaginem vocês que o órgão governamental estabeleceu para as salinas, aquelas empresas que retiram sal das águas do mar, um benefício fiscal, e em troca disso haveria a colocação de dosagens de iodo suficientes no sal, de forma que toda a população, simplesmente ao utilizar o sal, estaria usando sal iodado, e aí estaria suprindo as suas necessidades de iodo, as necessidades diárias de iodo. No entanto, nem sempre isso é verdade, porque nem sempre essa dosagem de iodo está contida no sal, e por isso eu poderei ter falta nesta quantidade de iodo. Mas eu posso ainda ter outras situações, como, por exemplo, o consumo de soja. Mas veja, eu não estou falando comer algum derivado de soja de vez em quando. Eu estou falando em comer soja constantemente. A soja diminui a captação do iodo. Então, de repente, aquele paciente que mora lá no fundo do Mato Grosso, que trabalha numa fazenda enorme, que tem a plantação de soja, fazenda essa lá no fim do mundo e tão grande que a soja é plantada de avião, e que a vila mais perto são dias de cavalgada, consomem muita soja, porque é o único recurso que dispõe com facilidade. E é essa muita soja que faz, por exemplo, um déficit de iodo por diminuição da captação. Mas veja que não é só esse camarada lá do fundo do Mato Grosso. Não. Vamos pensar naquelas pessoas nas grandes metrópoles. Ora, e o que é que tem as grandes metrópoles? As grandes metrópoles, imaginamos todas, e temos certeza evoluídas, e o tratamento de água contém um benefício, assim dito, assim colocado, o benefício da fluoretação da água. Por quê? Porque o flúor está provado que diminui estatisticamente o aparecimento de cáries dentárias.
E é por isso que já se passou a usar fluoretação da água que é distribuída para a população. Porque aí ela toma água, ela cozinha com essa água e vai estar tendo flúor. Eu lhe pergunto, você já olhou na caixinha do seu creme dental? O que é que diz lá na caixinha do seu creme dental? Que tem flúor. Já tem flúor para poder diminuir a incidência de cáries. Isso tudo é muito legal. Até o momento em que você para pensar que flúor e iodo reagem muito facilmente e formam fluoreto de iodo ou iodeto de flúor. E aí, cadê o meu iodo? Foi embora. Foi embora como iodeto de flúor. E não foi utilizado pela minha tireoide. E quem fez isso? Fui eu, ao tomar a água com flúor, ao usar muito flúor na pasta de dente, fui eu que atrapalhei a absorção desse iodo. Bom, mas então eu estou colocando estas coisas para dizer para vocês situações que a gente tem que ter em mente em que o meu hipotireoidismo, que pode ser um hipotireoidismo por deficiência de iodo, ele pode ser causado dentro de uma grande metrópole ou lá no fim do mundo. Mas pode. Agora, cuidado. Espera aí que eu vou falar um outro lado. Aí você fala assim, mas espera aí, eu não vou deixar que isso aconteça, fruto do mar realmente é um alimento bacana, legal, nem todo mundo gosta, nem todo mundo come, não só pelo preço, mas eu vou usar iodo. Que legal, boa ideia. Vamos dar iodo para todo mundo. Porque aí não importa se lá na salina colocou iodo no sal ou não, não importa que tenha flúor na água, não importa que tenha flúor na pasta de dente, eu sobrecarrego esse iodo e vai sobrar iodo para minha tireoide. Lembro você de um ditado que diz que quando é muito pouco a gente passa fome, mas quando é demais a gente engasga. Ou seja, se eu tiver uma oferta muito grande de iodo, eu vou sobrecarregar a captação e a captação de iodo vai cair, mesmo tendo iodo abundante em quantidade. Então, as coisas têm que ser milimetradas, as coisas têm que ser equilibradas. Posso usar iodo? Posso, desde que haja esta devida necessidade e dentro de parâmetros de uso. Ok? Então, não entre nesses modismos de vou passar iodo para todo mundo. Não entre nesses modismos. Haverá necessidade, haverá situação em que isso vai ser sensacional. Mas naquela situação determinada. Não em todas as situações. Nem todo mundo vive no fundo do Mato Grosso. Nem todo mundo vive numa grande metrópole. Ok? Então, cada caso é um caso e tem que ser analisado e encaminhado individualmente. Eu ainda falando desta situação de hipofunção tireoidiana, vamos observar ainda um outro detalhe. Eu tenho um TSH alto e quando eu vou dosar o meu T4, que acabamos de pensar nele, baixo hipotireoidismo e tudo isso que nós falamos até agora, vamos imaginar agora que eu sou surpreendido. O T4 não está baixo. O meu TSH está alto, mas o T4 está quase que na normalidade. Está ali, pode até estar mais baixinho, mas não está desabado. E aí, o que eu tenho é um quadro de hipotireoidismo subclínico. Subclínico.
clínico. E aí, o que faço eu? Bom, você, em algumas situações, poderá até achar por bem de não fazer nenhuma intervenção e acompanhar esta evolução. Ou você já começa a tomar algumas providências, como por exemplo na questão alimentar, dando melhores condições para esta glândula dentro da sua função. Mas independente de qualquer destas coisas, tem duas situações que eu quero te chamar a atenção. Esta situação de hipotireoidismo subclínico, subliminar, em uma pessoa de idade de mais de 60, de 65 anos. Não esqueça que a pessoa com mais idade poderá não ter esta reação de grande subida do TSH. Poderá que o TSH não suba porque a hipófise não consegue produzi-la, porque a hipófise está em fase avançada e não consegue essa produção mais alta. E por isso não te chama tanto a atenção. Mas o T4 está mais lá embaixo. Nessa pessoa, obrigatoriamente trate. Segunda situação, a mulher querendo engravidar ou a mulher grávida, obrigatoriamente trate. Porque nós temos os riscos da mulher não conseguir engravidar ou naquela que já engravidou, de ter um trabalho de parto prematuro ou de ter um abortamento ou um mau desenvolvimento do próprio bebê. Além disso, eu gostaria de dizer para você que, olha, é interessante pensar que esta glândula, sob a ação de qualquer destas situações, e especialmente numa situação da tireoidite de Hashimoto, esta glândula está inflamada. E se ela está inflamada, ela tem grande quantidade de radicais. Ora, não se esqueçam de fazer um uso dentro da sua alimentação de algo que possa ser desintoxicante para facilitar esta sua glândula. Então, você vai encontrar um punhado de chás, ginseng, chá de cavalinha, que vão ajudar a desintoxicar esta glândula inflamada. Muito bem. Mas isso tudo pensando num TSH que tenha subido e esteja lá para cima, bem acima de 3. Mas imaginemos agora o inverso. Imaginemos que a dosagem do meu TSH foi lá para baixo e ela está menor do que 0,3. O meu TSH está bem pequenininho, ou seja, a minha hipófise não está estimulando a minha tireoide. Por que a hipófise não estimularia a tireoide? Imaginando que a hipófise, que o eixo hipotálamo hipófise esteja todo ele normal, por que não estaria estimulando? Só se estivesse havendo um feedback negativo forte. Se eu tiver T3 e T4 forte, brecando esse estímulo do TSH produzido pela hipófise. Então, o hipotálamo deixa de estimular a hipófise e a hipófise deixa de estimular a tireoide. Então, nesta situação, eu tenho que imaginar que eu vou ter um T4 realmente muito alto. Este T4
muito alto, vai então me levar a pensar não em hipo como antes, mas agora em hiperfuncionamento desta glândula. E se ela está hiperfuncionante, eu tenho um hipertireoidismo. Causas de hipertireoidismo. A causa, evidentemente, estatisticamente mais importante para um hipertireoidismo é a doença de Graves. A doença de Graves é autoimune. É uma doença onde nós vamos ter um comprometimento onde a nossa própria imunidade produzirá anticorpos que se assemelham ao TSH e que se ligam lá nos receptores de TSH. Esta ligação vai fazer com que eu tenha uma produção, um estímulo de produção exagerado. Vai ser produzido, vai feedback negativo bloquear o TSH, mas os anticorpos continuam aqui como se TSH fossem, e por isso vão continuar estimulando, e por isso eu vou continuar tendo esta produção. Ora, causas para esta situação de hipertireoidismo. Doença de Graves, a mais importante, mas eu poderia também ter uma outra situação. Imagina você que eu tenho um paciente com hipotireoidismo, e aí eu começo a dar uma quantidade exagerada de T4. E aí, se eu der a ele uma quantidade exagerada de T4, o feedback negativo não vai ter TSH e eu vou ter T4 exagerado na corrente sanguínea. Embora o paciente tenha hipo, mas o exame me traz um TSH muito pequenininho, um T4 aumentado, me sugerindo hiperfunção da tireoide. Então, este parâmetro de hiperfunção pode ser mimetizado, pode ser enganosamente produzido pelo uso de medicação, tá certo? Então, vamos ter aí algum cuidado em observar estas coisas. Eu ainda poderia ter uma outra situação. Eu posso ter um tumor funcionante na tireoide e que está produzindo muito T3, T4 e por isso vai brecar o TSH e eu vou ter então um hipertireoidismo pela presença de um nódulo hiperfuncionante. Quais são os sintomas deste paciente com hiperfunção tireoidiana? Ora, se naquele eu tinha alguns sintomas, eu vou ter exatamente sintomas contrários. Se naquele eu tinha um paciente assim com apatia, eu tinha um paciente deprimido, agora não. Agora eu tenho um paciente altamente ansioso, com palpitações. Eu vou ter um paciente lá que aumentava de peso, aqui que perde peso. Mais do que isso, ele perde massa muscular. Tá? Então, é o contrário, né? Se lá há uma diminuição do metabolismo, aqui há um exagero do metabolismo. Como é que eu posso intervir nesta situação? Claro que se é uma situação onde se usou uma quantidade maior de T4 do que deveria, nós vamos diminuir essa quantidade, está solucionado o problema, voltamos para um hipoequilibrado. Nas outras condições, nós precisamos brecar esta função da glândula. E para isso existem algumas medicações do tipo, por exemplo, do propiltiuracil.
e outros assemelhados que vão diminuir, vão brecar, vão inibir a produção do T4. Além deste tipo de medicação, eu ainda tenho uma segunda opção, que é o uso do iodo radioativo. Mas aí a ação desse iodo radioativo já é diferente lá do propiltiuracil. O iodo radioativo vai ser absorvido e vai destruir as células tiroidianas da glândula tiroidiana. Então, eu vou ter uma destruição. E na medida que eu tenha esta destruição, a glândula vai parar de funcionar, claro, foi destruída. E se ela foi destruída, esta glândula que antes estava em hiperfunção, destruída, agora eu vou ter uma não função. E aí este paciente que era hipertireoide, agora passa a ser hipo e terá que ser reposto o T3 e T4 dele. Uma outra forma de tratamento é a cirurgia. Cirurgia para retirada da tireoide que está hiperfuncionante. E aí, se você retirou a tireoide, eu não tenho mais tireoide nem hiperfuncionante, nem funcionante. Eu não tenho tireoide. E se eu não tenho tireoide, eu vou entrar de novo, hein? Olha lá, vou entrar em hipotireoidismo. Então, as soluções do hipertireoidismo, na maioria das vezes, acabam me conduzindo a uma situação de hipo e que vai exigir que eu faça o mesmo tratamento do hipo, repondo os hormônios tireoidianos. Ok? Veja bem, eu ainda gostaria de colocar para você que eu posso ter um TSH muito diminuído, abaixo de 0,3. E aí eu estou esperando um T4 alto. E eu não encontrar ele assim tão alto. Basicamente normal. E aí o que é o que eu estou? Eu estou de frente a um quadro subclínico de hipertireoidismo. Subclínico de hipertireoidismo. Acompanha e ele, na maior parte das vezes, irá evoluir para o hipertireoidismo. Só um pequeno adendo. Mas, e se eu tiver um TSH tão diminuído assim, e o T4 não está aumentado de hiper, não está mais ou menos normal de subclínico, pelo contrário, está diminuído também. Agora não encaixa em mais nada. Não se esqueçam de pensar em anorexia nervosa. Anorexia nervosa. Ok? Vamos conversar um pouco agora, já que tanto no hipo quanto no hiper, eu tenho, estatisticamente, a maior causa, uma doença autoimune. Então, nós temos obrigatoriamente que pensar no diagnóstico desta autoimunidade. E esta autoimunidade vai aparecer através, claro, de alguns anticorpos que podem ser dosados. Ora, então, vamos pensar nestes exames. Logo, a sequência, o primeiro exame que se pede é o TSH, T3, T4. Lógico. Lembro você que assim como quando você pede, olha, eu estou pedindo testosterona. Tá, a testosterona, o resultado que me vem, testosterona, total de testosterona é tanto. Aqui está o quê? Está a testosterona, partezinha dela livre, que vai fazer a ação que tem que fazer.
a outra parte ligada à albumina, que pode vir a se desligar, mas por enquanto está ligada à albumina, que não faz ação então nenhuma, e a outra parte ligada a SHBG, e que não vai desligar, e que não vai fazer ação nenhuma. Mas vem tudo somado quando eu estou olhando o total da minha testosterona. Também, quando eu estou olhando o total do meu T4, o total do meu T3, eu tenho uma quantidade de T4 livre e uma quantidade de T4 ligada à proteína transportadora. Uma quantidade de T3 livre e uma quantidade de T3 ligada à proteína transportadora. Então, se eu quero mensurar isto, eu posso ser levado a algum engano se eu não olhar a parte livre do meu T4. E no meu T3, posso olhar a parte livre? Devo olhar a parte livre. E não só isso, devo olhar a parte de T3 reverso, onde houve a retirada de um iodo para de T4 virar T3, mas no iodo interno e não no externo. E aí ele vira um T3 reverso que não faz a ação do T3. Então, de início, primeira parte, eu preciso saber de TSH, de T3 e de T4. Livre e total, T3 livre total e reverso. Feito isso, eu vou ter ideia dessas análises que nós fizemos até agora. TSH maior ou menor, com T4 maior ou menor e assim por diante, ok? Bom, eu agora estou, baseado nestas dosagens, eu estou frente a um quadro que me fala de hipofunção. Hipofunção de tireoide. Hipofunção de tireoide, então eu tenho que pensar numa tireoidite de Hashimoto. E na tireoidite de Hashimoto, a ação autoimune é sobre a enzima peroxidase. Por isso, eu devo dosar os anticorpos antiperoxidase. Isto vai me dar uma ideia, na presença deles, desta ação, e por isso me levando ao hipotireoidismo, por estar num quadro de tireoidite de Hashimoto. Também tem a tireoglobulina. Tem sim. Mas a tireoglobulina, ela vai apresentar anticorpos antitireoglobulina. Numa tireoidite de Hashimoto, eles vão estar aumentados? Na maioria das vezes, sim. Mas não exclusivamente, porque sempre que eu tiver uma alta inflamação da tireoide, uma simples tireoidite, eu vou ter anticorpos antitireoglobulina presentes e aumentados. Então, tireoglobulina, anticorpo antitireoglobulina aumentado sozinho não é diagnóstico de tireoidite de Hashimoto. Antiperoxidase sim, tá? Mas quando a gente viu doença de Graves, na doença de Graves a conversa era outra. Era de um anticorpo que ia no receptor de TSH, não era na tireoglobulina, não era na peroxidase. Este anticorpo que vai agir nos receptores de TSH é o anticorpo TRAB. E por isso nós vamos dosar anticorpos TRAB. Esses anticorpos aumentados irão me dizer da presença desta ação sobre o receptor que vai fazer com que a glândula hiperfuncione e que vai brecar o eixo hipotálamo-hipófise, por isso o TSH vai estar diminuído. Eu estou frente a um hipertireoidismo autoimune, doença de base de Graves. Então,
ter anticorpos TRAB que vão me fazer este diagnóstico. Ainda quanto a exames da tireoide, nós teríamos, por exemplo, ultrassonografia da tireoide. A ultrassonografia vai nos dar ideia, vai nos trazer informações a respeito, por exemplo, do tamanho, a respeito da constituição. Tenho dentro desta tireoide uma homogeneidade de tecido ou não. E aí tenho, por exemplo, a formação de microcistos ou de cistos ou de nódulos dentro desta tireoide, ou mesmo de um tumor. Ainda no ultrassom, fazendo uso do Doppler no ultrassom, nós poderemos ter a informação da vascularização destas lesões diagnosticadas no ultrassom. Eu, por exemplo, tenho um nódulo. Tá? Como é que está a vascularização da parede deste nódulo? Como é que está a vascularização no interior deste nódulo? Por que isso é interessante? Porque eu posso ter simplesmente um nódulo que não seja de secreção, um nódulo, mas que não esteja secretante. E aí este nódulo não secretante vai ter muito baixa ou quase nenhuma vascularização detectável no seu interior, mas vai ter alguma ou quase nenhuma vascularização na sua parede. Mas se eu tiver um tumor, ele vai ser altamente funcionante, e aí eu tenho alta quantidade de vascularização no interior, maior até do que na periferia. Dados trazidos pelo Doppler do ultrassom e que são de grande importância para a nossa interpretação desta situação. O ultrassom ainda pode ser usado para guiar uma cânula para punção biópsia. Quero fazer uma biópsia de um nódulo, quero fazer uma biópsia de um cisto. E aí, esta glândula, para que eu tenha certeza que esta cânula chegou lá naquele cisto, que ela está lá dentro daquele nódulo, ela então é guiada pelo ultrassom. E aí nós vamos obter uma quantidade do líquido ou do tecido desse nódulo que irá para anátomo patológico. Então nós temos uma biópsia e que vai nos trazer um anátomo patológico desta lesão. E nós não poderíamos deixar de colocar ainda um outro exame, que é a cintilografia. Cintilografia, aonde se usa uma pequena dosagem de iodo radioativo. Ele vai ser captado pelas glândulas como o iodo não radioativo, e aí, ao se fazer o mapeamento da tireoide, vai se ter condições de mapear se aquele nódulo é funcionante, por isso chamado de nódulo quente, ou se ele não é funcionante, por isso chamado de nódulo frio, ou mais ou menos um nódulo morno, tadinho, altamente perigoso. Gente, estes são alguns exames. Eu, antes de dar por encerrada esse nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de chamar ainda a atenção de vocês que nós estamos falando de autoimune. Este autoimune da tireoide é um autoimune tão autoimune quanto da artrose, tão autoimune quanto de qualquer outra patologia do lúpus e etc. Tá? Então, eu não posso deixar de pensar
que o uso de uma alta dosagem, então altas dosagens de vitamina D, possa ser capaz de uma viragem. Viragem esta que vai diminuir a parte humoral da imunidade. Humoral essa que é a parte que faz essas agressões. Assim como eu não posso deixar de pensar numa substância que no passado foi usada como tratamento de câncer e que hoje volta para o uso, depois de praticamente abandonada, já não mais para uso de câncer, mas como muito interessante, que é o metotrexato. Ok? Dito isso, nós demos de verdade uma pincelada nas patologias, nas situações que a gente pode se defrontar junto à tireoide. Uma pincelada, evidentemente uma pincelada, alguma coisa para te chamar a atenção. Não vimos tudo, nem seria possível em 2 lives falar de tudo sobre a tireoide, lógico. Tá? É uma pincelada. Eu espero que tenha sido útil, espero que tenha trazido a vocês alguma informação interessante. Termino por aqui desejando a vocês um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Obrigado.